Programa Direito.com pelo canal da UP TV. É um prazer estar aqui de novo nessa segunda-feira. Hoje um dia mais frio, um dia chuvoso, mas o nosso programa promete estar imperdível. O tema de hoje é cidadania e participação popular. Participe com a gente, entre no nosso site, participe no nosso Facebook, facebook.com/direito.com ou no YouTube, programa Direito Com. Se você perdeu algum programa, acesse o YouTube que nós conseguimos baixar os programas no YouTube. Você tem acesso a todos os programas que já fizeram sucesso e que são sucesso aqui no programa Direito.com, no canal da UP TV. O nosso palestrante dessa noite é o Dr. William Lago, vai falar para a gente sobre cidadania e participação popular. É um tema bem diferente, bem interessante. Tenho certeza que você vai amar participar conosco, interagir e trazer aqui mais informação, mais interatividade no programa Direito.com. Eu gostaria de dar boa noite aqui para o nosso convidado de hoje, Dr. William Lago. Boa noite, doutor, um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, o prazer é todo meu. Estou muito feliz de debater esse tema que, para mim, é muito importante e tem grande relevância para a sociedade. Sim, um tema muito relevante. A gente não imagina o quão relevante ele é para a nossa sociedade e para a nossa cidade também aqui do ABC. Dr. William Lago é advogado, associado do escritório Picarelli e Leonessa, advogados associados, estudou processo civil na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e formou-se também em políticas e estratégias na ADEGE, instituição ligada ao Ministério de Defesa do Brasil. Advogado, atua desde 2007 em áreas do direito civil, trabalhista, contratual e indenizatória, prestando serviço em vários lugares do Brasil, como Rio Grande do Sul, Goiás, Minas, Rio de Janeiro, Paraíba e Distrito Federal. Tem um currículo aqui enorme, ficaria mais um programa falando do currículo do Dr. William Lago, que nos engrandece aqui com a sua participação. O nosso programa tem o oferecimento dos nossos parceiros, que é a UpVision Salão e Spa, responsável aí pelos looks, pelas unhas, pelos cabelos, mechas. A Fera Brasil, especializada em oferecer soluções e impressões de tecnologia para todo o Brasil. A Bramante, processos previdenciários há mais de 30 anos, aprimorando sua eficácia e solidez aos seus clientes. E a nossa UP TV, a primeira emissora web do Grande ABC, com mais de 60 mil acessos nacionais e internacionais e mais de 30 programas semanais. Um sucesso de audiência e tem crescido a cada instante, a cada semana. Nós estamos hoje com um site novo, com um link novo, com câmeras novas, HD, uma imagem muito legal. E a gente está aqui para prestar um serviço à população, prestar um serviço para a sociedade, levando conhecimento. Se você tiver pergunta, participe, mande a sua pergunta aqui para o nosso programa. Será um prazer enorme responder. Vamos conversar então com o Dr. William Lago. Dr. William, o senhor é da OAB, da Comissão de Cidadania, né, e Participação Popular. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho da comissão, como que funciona esse trabalho, quais os projetos. Então, recentemente eu recebi a missão do presidente da OAB de Santo André, o Dr. Fábio Picarelli, de poder presidir essa comissão importante, do meu ponto de vista, que é a Comissão de Cidadania e Participação Popular. E para mim foi um grande prazer, porque é uma coisa que eu sempre fiz ao longo de toda a minha vida. Sempre tive um enorme prazer de poder colaborar com a sociedade através de projetos. E agora eu tenho condições de poder fazer isso com equipe, com gente que trabalha, que participa e tem esses mesmos valores e ideias que a gente defende. E o que acontece? Desde que nós tomamos posse, nós fizemos uma comissão bastante atuante. Não só de advogados, né, em Santo André, mas a gente tem engenheiros também dentro da nossa comissão. Que interessante. A gente tem profissional de várias áreas. Multidisciplinar. Porque uma das ideias que eu tive é que a gente precisava de uma oxigenada, não só de advogados, mas de profissionais de várias áreas, para que a gente pudesse ouvir... Cuidar da cidade, né? Poder ter uma visão diferenciada, poder pensar a cidade de uma maneira diferente. E aí foi quando desde a nossa posse, nós tivemos um trabalho bastante propositivo. Nós acompanhamos praticamente todas as sessões da Câmara de Santo André. Nós costumamos participar de todos os debates relevantes que a cidade propõe, das grandes discussões. Organizamos alguns fóruns que debatem temas do interesse da sociedade e palestras para a sociedade poder entender qual é o que ela pode cobrar do poder público
e poder ter uma resposta melhor, porque a gente paga impostos muito caros no Brasil. Sim, isso é uma coisa que nos castiga diariamente. E a gente não tem serviços públicos que sejam minimamente próximos daquilo que a gente paga. Então isso revolta todo cidadão que tem um mínimo de consciência política. Então o nosso papel é tentar aproximar esses impostos caríssimos que a gente paga com os serviços públicos que tem que ter melhor qualidade. É muito interessante. A população, certamente, eu sou de Santo André, a população de Santo André precisa saber disso, né? Porque é um serviço muito importante, muito interessante, que, na verdade, vocês fazem um trabalho de fiscalização de tudo que está sendo feito na cidade, né? Exatamente. E se a gente estão gastando direito os nossos impostos, né, o dinheiro que é arrecadado, se a cidade está trabalhando para isso. Exatamente. E a gente acompanhando, a gente estimula que a própria população também acompanhe. Porque na hora que você vai dar o seu voto, quando esse voto é feito de maneira consciente, o político ele pensa muito mais no trabalho que ele vai prestar. Então, uma das nossos principais papéis é o papel de conscientização. Mostrar para a sociedade que a política tem que fazer parte do dia a dia das pessoas. Então, é muito importante que a sociedade entenda a importância da política e saiba escalar não só a seleção brasileira de futebol, mas a nossa seleção brasileira de políticos também. De políticos, porque nós estamos numa democracia, né, um Estado democrático de direito, e nós temos que dar valor a essa democracia, não comprar votos ou vender, né, voto por uma cesta básica. Vocês têm feito um trabalho nesse sentido de conscientização da população e também dos políticos que se candidatam. Exatamente. Uma das coisas que a gente observa muito quando a gente tem contato com a população em geral é que a maior parte da população ela não entende muito bem qual que é o papel dos poderes, né? Então a gente sabe a diferença do executivo, legislativo e poder judiciário. O executivo a população até entende, porque sabe que, por exemplo, vamos pegar o caso do prefeito. O prefeito administra na nossa cidade e a população sabe de quais são as responsabilidades dele. Agora, o legislativo é onde começa o problema, porque a população, de fato, ela procura muito o legislativo, muitos procuram diariamente, outra parte da população tem total distância do trabalho do legislativo, mas a maioria da população em geral cobra do legislativo exatamente aquilo que não é a função dele. Por falta de conhecimento mesmo, né? Exatamente, por falta de conhecimento. Uma coisa que eu sempre costumo defender é que a população entenda que o Poder Legislativo, seja o deputado, seja o senador, o próprio vereador que está bem próximo da gente, o papel deles são dois, basicamente. Um que é legislar e o segundo que é fiscalizar o trabalho do prefeito. Muitas vezes a gente elege um vereador que na época da eleição ele faz parte de um grupo, de uma chapa, e ele apoia um determinado candidato. E ele é contra um outro. E aí depois que ganha a eleição, inexplicavelmente ele pula para o outro lado. Muitas vezes em troca de cargos, muitas vezes em troca de coisas que não são os interesses da população. Então a população ela precisa acompanhar em quem que ela votou e o que esse candidato que foi eleito está fazendo por ela. E se ele trocou de lado, por que ele trocou de lado? Será que foi por interesses realmente da sociedade ou foi por interesses próprios? E quando a população acompanha e cobra daquele que ela deu o voto, essa pessoa vai tomar muito mais cuidado, porque ela sabe que na próxima eleição ela vai ter que votar lá e vai ter que pedir. As pessoas não são tontas, né? Que elas vão atrás de informação. Onde a pessoa pode acessar essas informações para ela? Isso veicula nos meios de comunicação, imprensa, no site da própria Câmara? Onde que ele pode acessar essas informações? Então, as informações... Ou ele tem que acompanhar isso diariamente? As informações, elas são contínuas, né? Então, a gente tem vários sites da internet. As mídias do ABC aqui fazem um papel importante de divulgar os fatos, mas viver o dia a dia, se interessar pela política. Participar disso, Participar né? é importante. E exatamente por essa dificuldade de ter informações que a nossa comissão se responsabiliza por uma parte desse papel, que é de nós fazermos o acompanhamento e de nós passarmos, através de palestras, essas informações para toda a população. Mas isso só não basta, porque nós somos um grupo pequeno, nós somos em 10 profissionais e a gente não consegue atingir a cidade como um todo. Essa comissão é nova, né? Não existia... Então, ela passou a existir nesse último mandato do Dr. Fábio Picarelli. Ele após... Mas é uma pasta nova, né, que eu quero dizer. Ela não existia. Não existia na gestão passada. Na gestão passada, e acho que em nenhuma subseção da UAB, ou ela já existe uma comissão de cidadania
e participação popular em outras subseções? Você sabe me Então, dizer? eu acredito que não, eu nunca tinha ouvido falar. Porque quando o Dr. Fábio teve a conversa com a gente para poder formar essa comissão, ele foi caprichoso, ele disse que realmente era isso que precisava fazer. Ele observou que o país estava com um desejo de mudança, ele observou que a OAB precisava dar respostas para a cidade e que o papel da OAB não deveria se restringir apenas em representar a classe de advogados. Ele deixou claro que no primeiro mandato dele ele fez um trabalho de reestruturação da OAB, mas que agora nesse segundo mandato ele queria expandir e prestar mais serviços à população. Porque isso é muito interessante para as outras subseções poderem copiar e expandir isso como forma de fiscalizar e saber onde está indo o seu voto, para quem e o que está sendo feito. Muito interessante mesmo Se eu não me engano, esse trabalho. São Bernardo, a OAB de São Bernardo criou uma comissão de transparência, tem um nome um pouco diferente, mas que teve um objetivo parecido e acredito, não sei se eu estou sendo pretensioso em falar, inspirada na nossa comissão. Não sei, porque pelo que eu observo, inclusive o presidente dessa comissão, ele é um grande amigo meu e ele até conversa muito, a gente conversa muito sobre os trabalhos e ele dialoga muito em tentar seguir uma linha próxima que a gente está seguindo aqui em Santo André. Nossa, é muito interessante. Realmente é um trabalho de formiguinha, né? Que você tem que ir caminhando e alcançando cada vez mais esse objetivo que é da comissão. Vocês participam das votações dos projetos nas câmaras, na Câmara de Santo André. Como é que funciona? A gente nomeia normalmente um representante para acompanhar a sessão. Se não acompanha pessoalmente, pelo menos pela internet, porque as sessões da Câmara são transmitidas pela internet. Então a gente costuma sempre, todas as sessões, ter alguém que está acompanhando. Depois nas nossas reuniões a gente discute o que foi votado. Quando tem alguma votação relevante, a gente procura divulgar no Facebook o tema que vai ser votado. Por exemplo, a questão do ficha limpa. Aqui em Santo André, o ficha limpa municipal, ele foi reprovado no primeiro momento e os vereadores eles acabaram sofrendo uma enorme pressão da população por conta dessa grande repercussão que teve de maneira negativa o fato de terem reprovado o ficha limpa. E logo na sequência apresentaram o projeto de novo, um projeto que, no nosso entender, retirou a responsabilidade do Tribunal de Contas de poder barrar candidaturas. Eu entendo que isso aí não foi algo positivo, no meu ponto de vista. Porém, existir uma lei ficha limpa que barre certas imoralidades na política ou que pessoas com certas fichas complicadas sejam candidatos já foi positivo. Então, nesse ponto foi positivo. Então, foi uma pressão que foi feita não só da nossa comissão ou da OAB, mas como de toda a sociedade de Santo André. Nós já tivemos uma comoção social popular assim muito grande. Nós fizemos uma pesquisa aí histórica na época da Daniela Pérez, em 1992, vocês que estão aí em casa devem se lembrar, causou muita comoção social aquela morte e como a mãe da atriz era uma pessoa pública, né, que é a Glória Pérez, ela acabou pedindo e conseguindo mais de 1 milhão de assinaturas. E isso acabou virando uma lei que hoje trata da questão dos crimes hediondos, separando esses crimes e tratando esse crime como extremamente gravoso e dando mais pena, aumentando a pena aí para aqueles que cometerem esse tipo de crime. Isso tudo foi de iniciativa popular, né? A população brigou e conseguiu as assinaturas, os abaixo-assinados, e eles foram atrás disso. Então, isso é um exemplo muito interessante de que a população tem força, né? Tem força. É uma coisa que eu digo, se você conseguir colocar 120 pessoas na Câmara no dia de uma votação importante, os vereadores eles vão sofrer a pressão na hora de votar. Então, os grandes projetos, eles têm que passar com o debate perante a sociedade. E nós, da Comissão de Cidadania e Participação Popular, a gente não só faz questão de participar do debate em dias de votações importantes, como nas audiências públicas também que nós somos convidados, nós costumamos participar, independente de sermos a favor ou não do tema, simplesmente para que nós possamos representar e levar para a sociedade um ponto de vista que está sendo debatido naquela audiência pública. Você tem que saber o que está acontecendo ali, né? E você acha que a população de Santo André tem sido bastante atuante nesse sentido, de participar, de entrar no Facebook, de participar das votações, ou isso é ainda meio tímido?
Eu acho que a coisa está melhorando, eu tenho sentido que a gente tem ficado esperançoso em ver que cada vez as pessoas estão se interessando mais. E eu vejo pelas palestras. Quando eu comecei a falar desse tema, a gente tinha dificuldade muito grande para conseguir público para debater. E hoje, sempre que eu ameaço fazer um debate, a gente consegue colocar 50, 60, 70 pessoas. Legal. É porque as pessoas não tinham essa noção do que era a comissão, né? E do que se tratava, na verdade, o tema da palestra. Exatamente. E aí é um trabalho de formiguinha, que você vai conscientizando as pessoas e trazendo isso. E a necessidade e a importância disso, de mostrar essa questão para a população, né? Então, mas eu ainda acredito que estamos muito longe ainda do ideal. Eu dou um exemplo, que eu tive um conhecido que foi eleito vereador e ele trocou de lado. Não vou citar o nome, porque tiveram vários que fizeram isso. E eu falei para ele, poxa, vereador, se o senhor está trocando de lado, por quê? Não, uma determinação partidária. Eu falei, olha, se o senhor quiser, eu me comprometo a te ajudar juridicamente, porque o estatuto do seu partido não te obriga a trocar de posição se não for por uma questão ideológica ou de proposta. Então você não vai ser expulso do seu partido, porque toda a sustentação jurídica para você se manter no seu partido a gente te dá. E aí ele optou, ele falou, não, eu vou seguir a linha do meu partido, e acabou trocando de lado, foi pro lado da administração. Não conseguiu convencê-lo. Não consegui convencê-lo. Só que aí eu comecei a criticar ele, não publicamente, mas pessoalmente. Falei, olha, eu acho que a sua atitude não está correta, eu acho que você foi eleito para fiscalizar o trabalho do prefeito, essa é a sua missão que foi dada pela população, e agora você fazer parte da base, quer dizer, você está contrariando, né, da oposição. O seu eleitor. Ele falou, olha, você foi o único que me falou isso até hoje. Nenhum eleitor meu me procurou e me disse isso. Então, assim, é uma coisa preocupante. Né? Cadê o eleitorado? Ou será que o eleitorado dele está satisfeito? Porque agora ele deu um cheque em branco. Ou será que o eleitorado sabe de tudo e acompanha isso também, né? Também tem esse lado. Será que as pessoas acompanham que ele estava lá e agora está acolá? Está do outro lado. Mas quando você nomeia um advogado que está cuidando de um interesse particular seu, você tem que acompanhar. Sim. Não que nós somos profissionais sérios, a gente tem uma lei que regulamenta a nossa profissão, mas eu particularmente gosto muito que meus clientes acompanhem, porque eu consigo mostrar serviço para eles e a gente diferencia o bom do mau profissional. Sim. O político tem que ser a mesma coisa, só que o político ele não está cuidando de um interesse próprio nosso, ele está cuidando do interesse muito maior, que é o interesse de toda a cidade. Quer dizer, a nossa vida, a diferença entre os altíssimos impostos que a gente paga hoje e a baixíssima qualidade dos serviços públicos estão pela nossa falta de interesse. Sim. Então, se a gente não gosta de política, a gente está sendo administrado por aqueles que gostam. Então, ou a gente passa a acompanhar e cumpre o nosso papel, ou então a coisa vai continuar como está e cada vez mais vamos pagar mais impostos, vão ser parquímetros que vão ser colocados, o IPTU manda projeto, aprova, aumenta. E fica tudo por isso mesmo. E tudo por isso mesmo. A rua continua com asfalto péssimo, que é só você andar por Santo André, você vê o quanto o asfalto é ruim. Obras de reformas que começam com orçamento de 2 milhões e depois vai para 5 e ninguém fala nada, Ninguém fiscaliza. Ninguém fiscaliza, então, se a gente não acompanhar, as coisas continuam como estão. Sem dúvida. A gente precisa acompanhar porque faz parte do nosso dia a dia, né? A gente está pagando por isso. A gente está pagando por isso. Estamos pagando muito caro por isso. Aqui no ABC, as ruas, como ele falou, acessibilidade, né? Se um paraplégico precisar andar na rua hoje com cadeira de rodas, ele vai andar literalmente na rua, porque na calçada é impossível dele conseguir andar, né? A calçada do Brasil, ela é uma calçada que é pública, só que quem cuida é o particular. Quer dizer, eu não sei se tem paralelo no mundo, né? É estranho isso. Se você vai para os países mais desenvolvidos, né? Você tem aí toda uma acessibilidade, uma situação mais favorável. E, infelizmente, as cidades com impostos altos e nós não temos acesso, é tudo muito caro e nós não temos os serviços, né? Você compara, por exemplo, o Chile, que é um país que basicamente tem um produto interno bruto menor do que o de São Paulo, né? O país inteiro ele é menos rico que São Paulo. Sim. E você vai para lá, você não vê um buraco na rua, nada. Você vê uma calçada perfeita. Quer dizer, alguma coisa está errada aqui no Brasil. Tem uma coisa muito errada no Brasil e a gente não pode mais se conformar. Essa que é a realidade. Então a gente precisa se indignar sim e cobrar dos nossos representantes que façam um trabalho minimamente digno, porque a nossa população não merece passar pelo que passa aqui. Impostos altíssimos e falta de serviço. Nós não temos um serviço público, saúde, educação, segurança, transporte.
Se a gente começar a falar aqui, a gente vai ficar uns 5 programas falando só disso. Olívia de Santo André, boa noite, Olívia, obrigada pela sua participação. Vamos e venhamos, nega o ficha limpa, só quem deve mesmo. Ótimo programa. Obrigada, Olívia, pela sua participação. César de Amparo, temos que encher as câmeras em dia de votação, a população tem que estar por dentro dos projetos que são ou não aprovados. E é isso mesmo, né? Sem dúvida. As pessoas, toda terça, o senhor falou que toda terça e quinta tem votação na Câmara. Tem sessão plenária. Não necessariamente uma votação. Na maioria das vezes votam. Mas é onde os vereadores se reúnem para poder debater os temas do nosso interesse. Do interesse e eles podem entrar, participar das sessões? São públicas, né? Públicas, claro. né? Todo cidadão tem o direito de entrar lá. Tem o direito de entrar e não tem problema nenhum dele acessar. Não tem problema nenhum. Tem que... Se você na sua cidade quer participar aí das eleições, quer participar das votações, quer participar ativamente, procura a Câmara, procura o dia da plenária, faça a sua votação, participe com a sua cidade, né? Participe das negociações da prefeitura, leia jornal, não só a parte de esportes, né, mas a parte também de economia, que é bastante importante, e ver o que a sua cidade está fazendo para você, o que a sua cidade está fazendo para melhorar o ambiente, para melhorar a sua cidade. Isso é extremamente importante, não só para você, mas também para toda a nossa sociedade. A gente volta daqui a pouquinho com o nosso programa Direito.com. Obrigada. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? E por que ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal. É negócio. Fique esperto. Começar a fumar é cair na deles. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Eu fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando e eu tive que ir pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Eu sou apenas um ator. E só estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pode contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. Se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. A dengue mata, e se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa, e se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar.
SUS, Secretaria de Saúde, Governo de Goiás. Estamos de volta com o programa Direito.com. Hoje o tema é participação da sociedade, participação popular, cidadania e participação popular com o Dr. William Lago, do escritório Advogados Associados Picarelli e Leonessa. É um prazer tê-lo aqui conosco. Estávamos falando aqui sobre as ações populares, sobre a participação da cidadania nas discussões do que a cidade precisa, do que você precisa participar das eleições, participar da votação na Câmara, ser mais ativo na sua cidade, brigar pela falta de serviço público, de transporte, aquela comoção, foi uma comoção popular aquelas manifestações que foram feitas esse ano, né, doutor? E na verdade as pessoas foram foram brigar em razão da falta de condições de transporte, do aumento do transporte. E isso, na verdade, acabou gerando resultado, né? Porque não foi aumentado, acabou voltando ao preço que era o do transporte anterior. Então, assim, a população tem muita força. E se todo mundo conseguir participar mais, ser mais ativo, a gente acaba tendo um resultado positivo, porque nós estamos cansados de ver a falta de transporte, a falta de saúde, a falta de educação, a falta de segurança, impostos altíssimos, caríssimos, e nós não temos o serviço, nós não conseguimos ter a contrapartida, porque a gente paga, e nós não temos esse retorno de tudo que nós pagamos em forma de impostos. Nós somos assaltados, a gente vai procurar a saúde, nós não temos, vai procurar um transporte público, demora demais. Então, a gente precisa brigar, mas não adianta você só reclamar, não adianta você só ficar em casa reclamando que não tem o serviço. Tem que ir à rua, tem que ir às ruas, tem que participar, tem que ver o que a sua cidade está fazendo, e é isso que a gente está fazendo, que a gente está discutindo aqui nesse programa de hoje. Tem uma pergunta aqui da Maria Cecília de Santo André. Ela pergunta: boa noite, como nós moradores de Santo André podemos ajudar? Porque às vezes a pessoa quer ajudar e não sabe qual é o caminho, né, doutor? Como é que ela pode ajudar? Maria Cecília, se você mora em Santo André, o primeiro ponto principal que você pode ajudar é primeiro pensar em quem foi o vereador que você votou. Se ele foi eleito, muito bem, você pode cobrar ele de que ele faça o papel real dele, que é de fiscalizar a prefeitura e de legislar, fazer bons projetos de lei que defendam os interesses da nossa sociedade. Se o seu vereador não foi eleito, não tem problema. Você escolhe algum vereador do qual você vai fazer o acompanhamento do trabalho dele e você começa a fazer um trabalho junto de acompanhamento ao trabalho dele, fiscalizando o que ele tem feito, apresentando as demandas de problemas que você encontra na sociedade e cobrando dele o que pode ser feito para resolver esses problemas. A grande dificuldade que nós temos hoje é que os vereadores da nossa cidade, eles passam a maior parte do tempo, não só por culpa deles, mas também um pouco por culpa nossa, como cidadãos, que nós exigimos dele que façam coisas que não é papel do vereador, como dar a cesta básica, ajudar problemas pessoais das pessoas, quando na verdade eles deveriam estar trabalhando para fiscalizar, para ver se as ruas estão sendo bem asfaltadas, se a saúde, o dinheiro da saúde está sendo bem empregado. Então você tem que trazer para o seu vereador e cobrar que ele dê respostas cobrando do executivo, porque ele tem ferramentas para isso. Ele pode fazer requerimentos para analisar contratos que o prefeito está celebrando, que os secretários estão celebrando. Ele tem poderes para poder apresentar projetos de lei para corrigir os problemas que de repente estão tendo em termos de legislação. Ele pode inclusive fazer indicações para o prefeito de soluções para os problemas que a cidade está enfrentando. Então o melhor caminho para que a democracia comece a funcionar, principalmente na nossa cidade, é você fazer o acompanhamento do trabalho do seu vereador. Agora, nesse ano nós vamos ter uma eleição para deputados estaduais, federais, senadores, presidente da República e governador do estado. E é importante que você, antes de dar o seu voto para qualquer um, e eu não vou dizer para quem você deve votar em quem você achar melhor, mas é importante que você pesquise sobre a vida dele. Veja o que ele já fez, o que ele está se propondo a fazer, se ele tem um trabalho de proposta para a educação, porque nenhum país se desenvolve sem educação, é o principal. Então você acompanhar todas essas medidas e o que ele vai propor para resolver os problemas do Estado, do país,
ou da responsabilidade que ele está querendo assumir com o cargo público. Então é importante que você faça essa fiscalização e divulgue para as pessoas que estão ao seu redor que é importante também fazer a mesma coisa. Na verdade, a gente tem que fazer um trabalho de educação eleitoral, né? Sim. Devagarzinho, eles têm que ter esse acesso, porque a gente fica muito tempo nas redes sociais e enquanto o seu país está sendo trabalhado de uma forma negativa, errada. Então, deixa um pouquinho as redes sociais, começa a procurar alguma coisa que seja mais útil, que consiga te trazer algum resultado positivo. Não que você não tenha que acessar mais o Facebook, nada disso. Continue acessando, inclusive o nosso Facebook, direito.com, mas precisa desse trabalho de educação, precisa desse trabalho de fiscalização e de pesquisa mesmo, de quem é esse candidato que você pretende dar o seu voto. Esse trabalho de democracia, esse uso da democracia é extremamente importante. Nós conquistamos isso há tão pouco tempo. Antigamente isso era imposto e nós temos oportunidade de votar. Então não perca o seu voto. O pessoal fala assim, eu vou deixar o meu voto, vou anular o meu voto, ou não vou votar em branco. Isso é um pecado que se faz a democracia, é tudo isso que nós conquistamos, não é isso, doutor? Então, até é importante a gente aproveitar aqui o espaço e as pessoas que estão assistindo para desmistificar essa história de que se a eleição, metade dos eleitores votarem nulo, a eleição vai ser anulada. Isso não tem o menor cabimento. Se nós tivermos um prefeito que tiver 3 votos e esses 3 votos representar a maioria dos votos válidos, ele vai ser eleito por 3 votos. Quer dizer, sem representatividade nenhuma. Então, é aquela história que eu estava falando aqui na hora do intervalo. Se você mora num prédio e você está sendo roubado pelo síndico, e o síndico está aumentando cada vez mais o valor da taxa condominial e os serviços não estão sendo prestados, se afastar desse síndico não vai resolver o seu problema. Claro que não, vai continuar vai pagando o imposto e você não vai saber nem por quê, né? Só piora. Então, é participar da reunião, acompanhar o que ele está fazendo, é ser o cara chato que está lá em cima, porque quanto mais chato você estiver em cima, mais ele vai ter cuidado com as coisas que ele está fazendo. Porque o que a gente vê hoje é que muitos da classe política já não tem mais a menor preocupação. Eles sabem que a gente está cheio de trabalho, falta de tempo e acha que não já vai... contam que a gente não acompanha mesmo, e como a gente não acompanha, então faz o que quiser fazer. Você vê hoje o Brasil, a inflação está voltando. Sim. Nossa infraestrutura, para você produzir aqui no Brasil, é uma dificuldade enorme. A nossa carga tributária é uma das maiores do mundo. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde você paga imposto alto e tem dificuldade de pagar imposto. Você imagina se eu devesse para você ia querer facilitar de todas as maneiras para eu te pagar. O governo brasileiro não, ele dificulta o pagamento. Sim. E você tem que contratar profissionais para poder pagar imposto. Quer dizer, é mais um custo ainda para se produzir no Brasil. Então, quer dizer, está tudo indo para o caminho errado. Então, a gente precisa começar a colocar o país nos eixos. A gente precisa de uma proposta consistente que faça uma reforma tributária, que a gente consiga ter alternativas de poder investir no Brasil mais do que 13%, porque quase metade do que a gente arrecada aqui no país é imposto. E só 13% é investimento em infraestrutura. Quer dizer, não dá para investir. Não dá, nenhum país desenvolve com essa taxa de investimento. Claro então, a gente precisa de candidaturas e precisamos discutir o que não foi feito nos últimos anos e que precisa ser feito a partir de agora. Né? Então é isso que nós precisamos debater. Então a população tem que ficar atenta e tem que cobrar para que esse debate seja feito e o candidato que faça a proposta execute de fato e coloque o Brasil de volta nos trilhos. Nós não tínhamos até pouco tempo atrás acesso à informação como nós temos hoje. Né? A população não tinha acesso, ou era jornal ou era televisão, e não havia mais nenhum tipo de acesso à informação. Hoje, nós não temos desculpa, porque o acesso à informação está na nossa cara, né? O tempo todo, a qualquer momento, nós temos acesso à informação. Basta você digitar o nome num site popular que aparece toda a ficha daquela pessoa. Então, nós temos que ter esse tempo para pesquisar, para irmos atrás, para que esse país seja melhor para todo mundo, né? Afinal de contas, o Brasil é lindo, tem uma população maravilhosa, o povo é aconchegante, o povo é feliz. Ainda com todos esses problemas, ainda o povo é feliz, nós somos felizes. Mas a gente precisa realmente arrumar, ajudar, colaborar na arrumação da casa.
Vamos continuar aqui com as nossas perguntas. Paulo Roberto de Santo André. Boa noite, Paulo Roberto. Obrigada pela sua participação. Ele diz o seguinte: temos visto uns absurdos em Santo André que hoje está abandonada. A criminalidade crescendo a cada dia mais. O que podemos fazer? Veja, o primeiro ponto que a gente precisa colocar é o seguinte: quando a gente fala de criminalidade para o prefeito vai dizer segurança pública é responsabilidade do governo do Estado. Essa é a resposta padrão que todo prefeito do Brasil fala. E de fato é verdade. Todo o aparato de segurança pública, ele está na mão do governador do Estado. Tá? E o governador, muitas vezes, ele está distante da nossa realidade aqui, e muitas vezes, ele, por mais que ele tenha recursos, ele não consegue empregar de uma maneira efetiva que faça atender às nossas necessidades aqui. Mas algumas alternativas simples que podem colaborar muito com a questão da criminalidade, ou melhor, reduzir a criminalidade: iluminação nas ruas, locais bem iluminados, dificilmente a gente tem, é um desestímulo à criminalidade. Por exemplo, instalação de câmeras em setores estratégicos com uma central de fiscalização para ver o que está acontecendo. Você pega o cara que comete infração do trânsito, mas você também pega o cara que está assaltando e você consegue passar informação para a polícia, para que a polícia consiga pegar esse cara dentro do trajeto que ele estiver tentando fugir. Você vê toda a movimentação da cidade com um investimento que eu acredito que vale a pena ser feito e que é simples, instalação de várias câmeras. E outro ponto principal é que a gente tem um cuidado todo especial nas escolas, porque todo o problema da violência e da criminalidade, ela começa com a droga, e a droga muitas vezes está nas nossas escolas. Nós estamos permitindo que as nossas escolas hoje sejam verdadeiras escolas de crime, então a gente precisa ter uma atenção toda especial. E eu sugeri já até, quando eu fiz o trabalho da DESG, que foi aquela instituição que você falou, 3 simples alternativas que também podem ajudar a resolver o problema da droga na escola. Instalação de câmeras, você criar um cargo de segurança, de agente de segurança escolar para poder dar proteção para os alunos e professores, e você instalar detectores de metais dentro da escola. Quer dizer, são alternativas simples que é possível evitar que você tenha problema. E sempre com essa central de atendimento que pode analisar os dados, as informações. Porque você tendo uma central de atendimento, você pega uma câmera, você posiciona o policial no local certo, na hora certa. Não precisa ter um monte de viatura na rua, muitas vezes em locais que não teriam necessidade de estar. E distribuir mesmo guardas municipais também, porque pode ser que eles não tenham a força de uma polícia civil, não é o mesmo trabalho, claro, mas você colocando mais guardas municipais na rua, você acaba diminuindo, acho eu que diminuindo um pouco, deixando um pouco que as pessoas pratiquem o crime, né? Aqueles ladrões que são, como que eu posso dizer, que são oportunistas de roubar uma carteira. Se você tiver uma guarda municipal espalhada, ele acaba não deixando com que isso aconteça, de fato, né? Então, um outro mito que o pessoal diz que é o seguinte: a guarda municipal não pode prender. De fato, a guarda municipal não tem o poder de polícia que tem a polícia militar, tá? Ela não pode fazer abordagens, eu sei que você como advogada sabe disso, mas para o nosso cidadão que está assistindo aqui, muitas vezes ele não sabe. Ela não tem aquele poder de abordagem que tem a polícia em casos comuns de averiguação. Porém, uma vez que está se praticando um crime flagrante, a guarda municipal tem poder sim para ir lá abordar. Então, quer dizer, é um instrumento importante. Intimida, né? Para intimidar, exatamente. Uma guarda treinada, bem aparelhada, posicionada de maneira estratégica, com as informações que essas câmeras que fossem instaladas na cidade poderiam produzir, com certeza daria para fazer um trabalho estratégico e reduzir muito a segurança. Dúvida. Em São Paulo, há câmeras, a CET instala câmeras. Uma vez eu tive a oportunidade de visitar, e eles têm câmeras, a Marginal, por exemplo, Marginal Pinheiros, a Marginal Tietê, existem câmeras em cima dos prédios e é possível ver e conferir toda a marginal inteirinha. É muito interessante. E é possível que seja feito isso aqui no ABC, em Santo André. Basta o nosso prefeito ter um pouquinho de boa vontade e de compromisso. Eu sei que o prefeito tem interesse realmente de resolver os problemas, muitas vezes por falta de ideias ou até de sugestões. São dicas interessantes que ele pode seguir, né? Então a gente coloca isso daí, a instalação de câmeras estratégicas com uma central de atendimento, colhendo essas informações e passando para os órgãos que estiverem interessados, você resolve em grande parte o problema e com inteligência você consegue fazer uma abordagem direcionada. Muito interessante, muito importante isso também, né? O Ronaldo Santos de Mauá, boa noite a todos, boa sugestão para o AB Mauá
nobre doutor Fábio Picarelli e doutor William deem essa dica aqui. Então, eu acho interessante também, como eu disse no começo, que as subseções das OABs, né, participe e crie também comissões nesse sentido, porque devagarzinho, cada um fazendo a sua parte, a OAB fazendo a sua parte em cada subseção, tenho certeza que o resultado disso, ao fim, né, o objetivo de todos é chegar ao norte, chegar a um resultado prático para todos nós. Também acho que as subseções podem copiar, podem plagiar no bom sentido a boa ideia aí do Dr. Fábio Picarelli nessa criação da Comissão de Cidadania e Participação Popular. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador. Um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Não dá pra esquecer um filho. Não dá pra esquecer os pais. Não dá pra esquecer amigos que a gente gosta demais. Não dá pra esquecer o irmão, de sangue ou de coração. Não dá pra esquecer natais que nunca voltarão. Tem coisas que não dá pra esquecer nunca. Não exagerar na bebida é uma delas. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo o meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo o meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo o meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos. Seja um doador de vidas. Tenho 22 anos e sou mãe de 4 filhos. E perdi mais 2. O primeiro eu tive com 13 anos. Foi muito difícil. Quer dizer, ainda é muito difícil criar tanto filho. Eu nem sei se a minha vida podia ter sido diferente. Nem deu tempo de saber. Se cuide. Filho não é brincadeira. Política Nacional de Planejamento Familiar. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional da Saúde do Homem. De volta ao programa Direito.com.
um sucesso de público, um sucesso aqui, as perguntas estão bombando, como dizem aí, nós estamos cheios de notícias, de perguntas, muito boa participação, que você que ainda não participou, entre no nosso site, uptv.com.br, tem um campo embaixo para você colocar o seu nome, colocar de onde você é, da cidade que você está e o seu e-mail para que a gente possa responder a sua pergunta, se por acaso não der tempo aqui no programa. Então, obrigada pela sua participação. Nós estamos aqui com o Dr. William Lago falando sobre cidadania e participação popular. Nós temos algumas perguntas aqui ainda para responder. Denis Santos, de São Bernardo, ele pergunta: mas como podemos ter acesso aos deputados, vereadores, até mesmo do prefeito, onde podemos ter esse cara a cara com os políticos eleitos? Então, o vereador é muito fácil, né? Ele está na Câmara dos Vereadores da sua cidade, ele é de São Bernardo, né, Denis? São Bernardo. Você pode passa lá na Câmara em dias de sessão. Se eu não me engano, as sessões da Câmara de São Bernardo são de quarta-feira. São Bernardo, diferentemente de Santo André, ela tem apenas uma sessão por semana, mas você vai lá e você encontra com o seu vereador. O deputado estadual fica um pouco mais difícil porque ele fica em São Paulo, ali na região próxima ao Parque do Ibirapuera, mas também eles têm uma sessão por semana e se você comparecer lá, você consegue encontrar os deputados e falar com eles cara a cara. Brasília realmente fica um pouco mais difícil pela localização, mas hoje em dia eu posso dizer uma coisa para você com toda certeza: praticamente todos os políticos que querem disputar a eleição, eles têm Facebook, eles têm e-mail, então você consegue ter um acesso, né? Tem assessores que acompanham e muitos, impressionantemente, muitos são são acompanhados por eles mesmos, os próprios Facebooks e os próprios e-mails. Então você tem como mandar mensagem, todo tipo de comoção, quando você consegue agregar muita gente, consegue divulgar para muita gente, você consegue chamar mais atenção. Então realmente o político ele fica mais atento quando ele vê que uma pessoa tem capacidade de mobilizar. Então, para chamar atenção, pode falar no Facebook mesmo, pode ligar nos gabinetes, deixa sua mensagem e peça para os seus amigos fazer também isso, porque aí com certeza você consegue ter muito mais informação e fazer com que ele preste muito mais atenção no que você está falando. Muito bem. Nós vamos voltar a uma perguntinha aqui do Ronaldo Santos, de Mauá, que ele fala da OAB de Mauá, né? E eu acabei nem passando, me desculpa, a pergunta para o nosso convidado, Dr. William. A OAB de Mauá também pode montar uma comissão nesse sentido, né? Eu acho que o presidente da OAB de Mauá, o Dr. Espínola. Então, Ronaldo, primeiro eu quero deixar claro que assim, as comissões da OAB, elas são comissões de trabalho voluntário. Então, nenhum advogado que faz parte dessas comissões, ele recebe salário para fazer parte. Então, isso daí a gente precisaria ter algum advogado ou alguns advogados que estejam interessados em fazer um trabalho parecido com esse. E eu tenho certeza que se procurarem o Dr. Espínola, ele vai ter todo o interesse de fazer a criação dessa comissão, porque é para o bem da cidade e para o próprio bem da OAB. Então, sugira para um amigo seu, algum colega advogado, que procure o presidente da OAB de Mauá e solicite a ele que crie essa comissão e até essa pessoa se propondo a fazer parte e presidir, porque realmente vai ser muito produtivo para a sua cidade, com certeza. Muito bem. O Carlos Alberto, de São Bernardo. Boa noite, Carlos. Obrigada pela sua participação. Boa noite. Está na hora de parar de fazer baderna nas ruas e realmente buscar como mudar o que está errado. Parabéns. Muito legal, né? É isso aí, né? É isso daí. Mas às vezes, Carlos, a gente precisa sair na rua para mostrar para a classe política que realmente a gente não está satisfeito. É claro que assim, eu sou totalmente contra qualquer tipo de depredação de bens públicos, qualquer tipo de depredação de bens privados. Eu sou contra qualquer tipo de violência. A manifestação ela é garantida constitucionalmente. Então, como é que funciona? Você informa o poder público que você vai fazer uma manifestação e você faz ela de maneira organizada. Mas muitas vezes a gente precisa ir para a rua e a gente precisava ir mais para a rua no nosso país para realmente mostrar que o nosso povo está insatisfeito com o que está aí e que nós queremos mudança e queremos que o poder público faça jus aos impostos que nós pagamos com serviços públicos de melhor qualidade. Na verdade, essa manifestação popular, né, eu acho importante, ratifico aqui as palavras do Dr. William, acho necessária, porque chama a atenção dos próprios políticos, né, da sociedade, de que nós não estamos
aceitando aquilo que está sendo feito de uma maneira tranquila, que a gente precisa ir à luta para discutir sobre tudo isso, mas não de forma irresponsável. Infelizmente, essas manifestações acabam tendo pessoas que se aproveitam da manifestação para depredar e para colocar fogo, e não é por esse caminho, né? Isso realmente foi até emocionante o ano passado, quando teve toda aquela população indo para as ruas. É emocionante, eu fiquei emocionada de ver as pessoas lutando e indo atrás daquilo que eles acreditam, mas infelizmente acaba tendo um monte de pessoas que se aproveitam dessas manifestações para badernar, e aí foge completamente do objetivo, né, pelo qual se foi às ruas para brigar, né? Exatamente. Rosana Chances, de Santo André. Boa noite, Rosana. Obrigada pela sua participação. Doutores, tema importante. Acho que passou a hora do povo acordar. Passou da hora do povo acordar. Santo André está sem segurança, saúde, escola. E a preocupação do governo atual é a faixa exclusiva de ônibus. Um absurdo. Realmente o presidente da UAB e o jovem advogado estão de parabéns. Obrigada, Rosana. Rosana, sem dúvida, isso daí é uma coisa que a gente discute diariamente. Eu acredito que você deve estar falando aí, porque o problema do transporte, ninguém duvida que o ônibus ou o transporte coletivo é uma forma de se reduzir o problema do trânsito na nossa cidade. Todo mundo sabe que é importante a gente investir no transporte coletivo. Agora, não basta só fazer faixas de ônibus, porque é muito fácil você pintar a rua e dizer que aquela faixa ela é exclusiva para ônibus. Seria interessante que fosse discutido com toda a sociedade e o prefeito, o secretário responsável por essa área, apresentasse um projeto amplo de resolução dos problemas do trânsito da nossa cidade. Então isso seria importantíssimo, e não é isso que tem acontecido. A gente vê a implantação de parquímetros em regiões que estão fora do centro, que não tem a menor justificativa, e a gente que já paga IPTU alto, ISS alto, vai pagar mais agora para estacionar o seu carro na rua. Quer dizer, é um absurdo. E infelizmente a gente vai tolerando, a gente vai deixando isso passar. Então é importante que a gente se manifeste contra, sim. E os comerciantes, por exemplo, no caso da Carijós, estão reclamando muito desse problema do trânsito que foi gerado, porque passar uma faixa, simplesmente uma pintura no asfalto e dizer que aquilo é faixa de ônibus sem ter um projeto amplo e discutido com a cidade, não é aceitável, né? E não, até onde vocês sabem, não houve nenhuma discussão nesse sentido na Câmara? Não houve. Na verdade, seria muito além da Câmara. Eu acredito que o correto, a maneira que eu avalio, é que deveria ter sido proposto para a sociedade um projeto amplo. Eu não sei se de repente a prefeitura ou a secretaria, não estou fazendo uma crítica, eu estou só dizendo aquilo que eu estou vendo. Se existe um projeto amplo para resolver o problema do trânsito na cidade. Se existe, até vou lá na frente me corrigir e pedir desculpa pelo equívoco que eu estou cometendo. Mas eu não vi esse debate ser feito com a sociedade. Poderia ter sido chamada a Câmara, a OAB, os sindicatos, e a gente debater ou informar a sociedade de que há um projeto para resolver o problema do trânsito. Mas não é isso que nós estamos vendo. O que a gente vê é simplesmente uma situação que copia São Paulo, mas que a gente tem uma estrutura diferente, né? Exatamente, tem uma estrutura completamente diferente e que está, na verdade, agravando o problema do trânsito. Então, só pontuar, não sou contra investir em transporte público. Eu sou a favor de que seja debatido com a sociedade e que o projeto seja amplo, para resolver todo o problema do trânsito como um todo, e não só a criação de uma faixa exclusiva que beneficia muito mais as empresas de ônibus do que a própria sociedade, né? Essa que é a verdade. E nas faixas exclusivas de ônibus não pode transitar o ônibus, aquele ônibus fretado. Os ônibus fretados geralmente não podem transitar nas faixas exclusivas, então, ou um caminhão, e aí realmente acaba causando todo um transtorno, porque a gente está falando de uma rua, que é essa rua Carijós, que ela tem um espaço de um carro para ir e um espaço para voltar. Se tem uma faixa exclusiva de ônibus que já pega uma parte importante da rua, para passar um caminhão ou para passar algum carro maior, isso gera bastante dificuldade. Então a rua, em vez de ficar melhor, acaba ficando intransitável, né? Porque provavelmente não tem projeto ou alguma coisa nesse sentido. Então precisa repensar
essa situação para que possa resolver o problema, né? E se for algo que foi planejado, se isso faz parte de um projeto maior, então que, por favor, a prefeitura informe a sociedade, mostre isso para a gente poder também entender o que está sendo feito e também ter a nossa paciência de saber que faz parte de um processo, que essa seria apenas a primeira etapa, mas que o objetivo de conclusão é muito mais amplo do que essa pintura na rua, né? Que foi o que foi feito, de fato. A Maura Feliciano, querida Maura, grande beijo para você, de São Paulo. Programa de grande relevância para o trabalho da OAB e para despertar na sociedade o interesse em buscar os seus direitos. E é isso mesmo que a gente procura, né? Sem dúvida. Levar conhecimento, levar aí um despertar, né? Hello, vamos fazer alguma coisa porque já passou da hora. E essa é uma marca da gestão do Dr. Fábio. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa gestão por conta de que eu sinto diariamente isso nele, essa vontade de poder ajudar a transformar a sociedade, entender que o papel da OAB é muito mais amplo do que... Sim, do que ficar só na cidade e na comissão ali, exatamente. Né? Ou apenas de que representar os advogados só, né? A gente pode oferecer muito mais para a sociedade sem custo algum. Sim. Né? Como que um advogado ou um engenheiro, como você disse que a comissão de cidadania, né? Que é a comissão que você preside, ela é multidisciplinar. Como que as pessoas podem se inscrever na comissão, podem se candidatar? Como é que funciona isso? Então, a maior parte dos contatos, as pessoas entram em contato diretamente comigo, podem entrar em contato através do Facebook. Qual que é o Facebook? Meu Facebook é William Lago, é William W-I-L-L-A-M de Maria, Lago L-A-G-O. Me adiciona no Facebook, manda mensagens inbox para mim, dizendo que tem interesse de participar, a gente informa a data de reunião, a gente está aberto aí para receber todas as pessoas. Agora, se tiver um pouco de dificuldade ou quiser um telefone, pode entrar em contato, entra no site da OAB de Santo André, que se eu não me engano é www.oabsantoandré, ou entra no Google, OAB de Santo André, vai ter lá os telefones, entre em contato com a Neide, ela passa todos os nossos contatos telefônicos, os e-mails e todas as informações para que a pessoa possa entrar em contato com a gente, participar da nossa comissão, ou até mesmo acompanhar os trabalhos da nossa comissão. Porque muitas vezes as pessoas querem só saber o que a gente está fazendo e que a gente informe o que o poder público está fazendo. Que para nós também é importante, já é de grande valia também. Você coloca sempre no Facebook esse trabalho que vocês fazem na sua página do Facebook? Isso, eu coloco na minha página. Tem uma página da comissão? Isso. Na verdade, a gente não tem essa página da comissão. A gente divulga nas nossas próprias páginas do Facebook. Muito interessante. Tem uma pergunta, na verdade uma reflexão aqui, bem grande, do nosso amigo Gilvando Cruz de Brasília. Eu vou terminar o programa com a reflexão dele e depois o Dr. William finaliza, tá? Obrigada pela sua participação, viu, Gilvando? É um grande prazer tê-lo conosco aqui no nosso programa. Ele diz o seguinte, que os atuais governos estão perdidos por falta de gestão. Infelizmente, eles captam por questões partidárias os piores para assumirem cargos de alta relevância. E essa falta de gestão está clara em todas as instituições governamentais. E isso é péssimo para a sociedade. E por sua vez, a sociedade não querer participar, não querer atuar como fiscal do seu patrimônio, não quer compor do processo político e com isso estão proporcionando o descaso, péssimos serviços públicos, até desordens. Tudo isso são efeitos colaterais da política imoral, alimentada pela sociedade alienada e os efeitos do valor do voto na forma de barganha, registrado nas urnas. O povo precisa acordar e saber se quer ser livre ou um eterno agente de sua prisão. É uma frase... É uma reflexão, né? Bem extensa aí, mas... nos faz pensar, né, doutor? Sem dúvida. Eu quero até aproveitar o espaço, mandar um abraço aqui pro Gilvando, que acompanha a gente pela internet. Eu já conversei muito com ele, inclusive tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente quando ele veio fazer um curso sobre o aprimoramento político. E eu quero dizer, sem a menor sombra de dúvida, que se todo cidadão brasileiro fosse como o Gilvando, com certeza o nosso país já seria como a Suécia, ou talvez até como a Noruega em termos de qualidade. Porque realmente é uma pessoa que fiscaliza e presta um serviço muito importante para a nossa sociedade brasileira. Então agradeço, Gilvando, por você fazer tudo o que você já faz e que eu também acompanho aqui pelas redes sociais. Ele é um cidadão que vai atrás, né? Que luta pelos seus direitos e é um verdadeiro
na verdade, brigando por tudo isso, né? Ele está sempre à frente de tudo isso. É um exemplo de cidadão. Um exemplo de cidadão, muito bem. Agradeço aí a sua participação, viu, Gilvan, do nosso programa. E, infelizmente, nós chegamos ao fim. Eu agradeço a participação do nosso teleinternauta, de você ter participado. O nosso e-mail, nós tivemos bastante acesso, muitas perguntas. Eu gosto de participar toda segunda-feira, às 21 horas, às 9 da noite, melhor falando, no programa Direito.com. Nós vamos dar um adeus aqui para o doutor, adeus, um tchau, porque adeus, né, dá a impressão que não volta mais. Mas um tchau para o doutor William Lago, agradeço muito a sua participação, doutor. Fica aí à vontade para dar fazer as suas alegações finais. Agradeço a oportunidade, realmente fiquei muito contente de ver aí a participação das pessoas e o interesse cada vez maior. E coloco à disposição das pessoas que estão nos assistindo, se precisarem de palestra, debates, quiserem conhecer um pouco sobre o poder público, a gente convida a acompanhar o nosso trabalho e ir junto com a gente na luta por uma cidade, por um estado, por um país melhor, que é o nosso objetivo, de nós brasileiros que gostamos muito do Brasil, que amamos o nosso país, que amamos a nossa cidade, amamos o estado de São Paulo, e a gente quer que todo esse espaço, que todas as nossas vidas sejam muito melhores e estamos dando a nossa contribuição para que isso de fato aconteça. É isso aí. Isso aqui é para nossos filhos, para o nosso futuro, né? Nossos filhos, nossos netos, para que nós tenhamos um Brasil melhor. Lute, acredite, quebre paradigmas. A frase dessa semana: se dedicamos nosso tempo em criticar nossos semelhantes, não teremos tempo para amá-lo, de autor desconhecido. Obrigada pela sua participação. Até segunda que vem, se Deus quiser. Obrigada, até lá.